Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui dando início à live do manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse dia chamado sexta-feira, 27 de março de 2026. Estamos vivendo a quinta semana da Quaresma. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que tudo, querido, no dia de hoje, na sua vida e na minha vida, venha dar certo. Seja muito bem-vindo, você que vai estar aqui conosco ao vivo, você que vai assistir ao decorrer do dia este programa Manhã com o Evangelho. O Evangelho de hoje é João, capítulo 10, do 31 ao 42, que vai dizer assim: os judeus mais uma vez pegaram pedras para com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por as boas obras que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? E se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra, a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque eu declarei que sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, vocês creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou da mão deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos iam, até que diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua graça, sobre nós. Nós estamos diante de um texto aonde Jesus ele entra no embate com os judeus. Nós estamos nos aproximando, cada dia mais da Semana Santa, semana a qual Jesus ele vai ser preso, julgado, condenado, morto e ressuscitado. É muitos eventos para uma semana apenas. Mas nós vamos ver aqui o que antecede a tudo isso é uma batalha espiritual. O que antecede, amados, aqui a morte de Jesus, o seu julgamento, é uma batalha, um embate. Porque os judeus, mesmo vendo as boas obras do Pai, que era realizado através de Jesus, queriam apedrejar. Havia boas obras, amados. Eles reconheciam as boas obras de Jesus, eles reconheciam os milagres que o Senhor Jesus fazia,
mas não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Havia uma racionalidade de ver que ninguém fazia o que o Senhor Jesus fazia. Porém, amados, mesmo eles tendo essa racionalidade, eles tinham um coração incrédulos. Eles reconheciam as boas obras, mas não conseguiam reconhecer Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. E nós precisamos, aplicando esse primeiro momento da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa preocupação de entendermos, de compreendermos que eu não posso só reconhecer que Deus é bom. Ah, Deus é muito bom, né? Deus sarou fulano, Deus curou ciclano. Eu, além de reconhecer o que Deus fez, faz e vai fazer, eu preciso reconhecer Ele como o Senhor e o meu Salvador pessoal. O que te impede nessa manhã de você reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e o seu Salvador pessoal? Porque eles entendiam que Jesus fazia boas obras, mas ainda assim, com os seus corações duros, petrificados, com as suas mentes dominadas pela ira e por Satanás, eles pegavam pedra para apedrejar Jesus. Todas as vezes que eu não faço a vontade de Deus, todas as vezes que eu me levanto contra a obra de Deus, todas as vezes que eu sei o poder e a graça que Jesus tem, mas endureço o meu coração, eu estou pegando uma pedra para atacar em Jesus. E aí Jesus fala, vocês vão me apedrejar por qual obra boa que eu faço? Jesus deixa uma pergunta bem irônica, né? Qual é a obra boa que vocês estão me condenando? Porque Jesus fazia coisas extraordinárias. Curava cegos, levantava paralíticos, curava os mortos, ressuscitava mortos. O surdo ouvia, o cego via, o paralítico andava. Quem estava doente era curado, quem era oprimido era liberto. Por qual dessas obras que vocês vão me condenar? E aí eles vão dizer, não é nem por nenhuma obra dessa. Porque eles reconheciam essas obras. Mas faltava o principal. O principal era ter o Senhor Jesus como o Messias de Deus. Você reconhece nessa manhã que Jesus é o Messias de Deus? Que Ele é o teu Salvador pessoal? Que Ele é aquele que você precisa todas as manhãs, tardes e noites? Ou será que o seu coração está como o coração daqueles judeus? Reconhecia que Jesus era bom em suas obras, mas mesmo assim, por não reconhecê-lo como o Messias, queriam apedrejar. E aí Jesus pergunta, por que vocês querem me apedrejar então, se não é pelas obras boas? E eles vão lá e vão dizer, não, mas não é pelas obras. É porque você, sendo um homem, se faz como Deus.
Eles não conseguiam entender a divindade de Jesus. Irmãos, a pior coisa é você estar dentro de uma comunidade de fé, conviver com os milagres e os sinais e ainda assim não entender o real sentido de servir a Deus. Eu preciso, amados, conseguir entender o real sentido de servir a Deus. De ter Jesus como Senhor e como meu Salvador pessoal. Porque reconhecer os milagres, eles reconheciam. Mas eles não conseguiam ter um relacionamento com o Messias. Já viu aquela pessoa que vai na igreja e conta até o testemunho, mas aí você pergunta assim para ela, você quer aceitar Jesus? Aí ela fala, hoje não. Ainda não. Amados, se eu reconheço os sinais que Jesus está fazendo, eu preciso entender que ele é o Messias. E como Messias eu preciso correr para perto dele. Jesus usa um próprio versículo da lei, né, para confrontar aqueles homens, quando existe um salmo que vai dizer, e não chamou Deus eles de deuses. Imagina o próprio Deus encarnado no Filho e eles não conseguiam ver. O texto vai dizer que eles tentaram prender Jesus, mas Jesus mais uma vez escapa da mão deles, porque não era a hora, e vai até para o outro lado da Galileia, né, além do Rio Jordão. E muitos ali creram. Então, amados, entenda uma coisa, muitos vão crer, mas infelizmente muitos vão até reconhecer os sinais, mas não vão crer. Nessa manhã, você apenas reconhece os sinais de Jesus ou você crê totalmente? E ousados como o apóstolo Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós? Aleluia! Para onde iremos nós, irmãos, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? É o desafio do nosso coração nessa manhã. É ir muito além do que apenas crer. Eu preciso reconhecer o Senhor Jesus como o meu Salvador. E reconhecer não é só declarar com os lábios. É declarar com os lábios e com as nossas atitudes. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E com as minhas atitudes, o meu modo de ser, de viver, eu vou declarar isso. Nós estamos desafiando. Ou melhor, nós estamos sendo desafiados a crer e a praticar tudo aquilo que nós cremos em Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Senhor Deus, no dia de hoje, nos ajude a não apenas reconhecer os sinais, mas viver tudo que Ele tem para a nossa vida. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados. Você que
Você que ora consagrando a água, separa aí sua garrafinha com água. A minha está aqui, ó. Toda sexta-feira nós consagramos a água e toda sexta-feira nós oramos o Salmo 91. Amém? Então vamos falar com Deus nesse momento. Deus abençoe a irmã Rani Silva. Deus abençoe a irmã Cleide. Cleide conseguiu achar hoje. Glória a Deus. A gente tem que ver o que acontece. Eu não consigo marcar mais algumas pessoas. Amém? Cleide Luísa, Fátima Zanon, Daniele, minha esposa, Evangelista Antônia Lúcia, Ramon Martins. Deus abençoe a vida de todos vocês aqui ao vivo e logo mais todos que vão assistir, né, pelo YouTube e pelo Facebook. Amém? Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que nós a graça de sermos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós pedimos ao Senhor agora, Deus, que jogue por terra toda, Deus amado, toda a dureza dos nossos corações. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente reconhecê-lo como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E nós queremos reconhecê-lo, praticando, e não apenas, Senhor, ouvindo o Evangelho. Abençoa a nossa vida no dia de hoje, que esse Evangelho se cumpra em nós e através de nós, que possamos, Senhor Deus amado, viver uma vida santa, viver uma vida que te agrada em espírito e em verdade. Todas as pessoas que estão enfermas, lembra, Senhor, da filha do Geraldo, a Eliane, Pai, vai de encontro esta moça no hospital, vai de encontro, Senhor, a todos aqueles que estão colocando alguém diante do Senhor, lembrando de alguém, ou mesmo alguém que está aqui na live, ou vai assistir a live, Senhor, está passando por um momento, Deus, de enfermidade. Nós cremos que o Senhor é o Deus que nos cura. Abençoa, Senhor Deus amado, cada irmão e irmã. Fortalece a fé, fortalece a espiritualidade, para que sejamos homens e mulheres, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Oro, Senhor Deus amado, por toda a igreja na face da terra. Oramos, Pai, por todas as nossas necessidades. Pedimos ao Senhor que nos cure, pedimos ao Senhor que nos sare. Consagramos esse momento, Deus, a água da aliança, a fim que essa água seja, Deus amado, um ato sacramental. E aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja unção e haja o poder de Deus. Que vidas, Senhor, sejam libertas, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam curadas para a glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso dia, a nossa entrada, a nossa saída. Abençoa também, Senhor Deus amado, nossa igreja que estará no Peniel esse final de semana. Que seja um tempo, Deus amado, de cura, restauração e avivamento. Oramos, Pai, por tudo, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio,
Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se pegou com amor. Livrar-o-ei o pô-lo-ei salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome, e lhe mostrarei a minha salvação. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe sua vida. Um ótimo final de semana para você. Se lembrando que domingo é domingo de Ramos. Domingo de Ramos da Paixão. É o início da Semana Santa, onde nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo recebeu lançando as suas capas e balançando ramos, né? Celebrando o Cristo que entrava para ser crucificado. Então, um domingo muito especial, onde abre a Semana Santa, onde nós iremos ter todo o Evangelho voltado para os últimos dias de Jesus. Amém? É uma linda celebração, a cor litúrgica vermelha, nós saímos do roxo, entramos no vermelho no domingo de Ramos, na segunda-feira nós voltamos para o roxo novamente, onde nós vivemos a segunda santa, a terça, quarta, onde Judas negocia Jesus, quinta, Jesus lava os pés dos discípulos, sexta-feira, Jesus morre, sábado de aleluia, um tempo de silêncio, de reflexão, e domingo a Páscoa do Senhor. Jesus ressuscitou, realmente ele ressuscitou. Amém? Então viva essa Semana Santa. Medite nos evangelhos dessa semana. Vai ser lindo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe Eda Maria. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. E a todos. Fiquem com Deus, gente. Um ótimo final de semana. Graça e paz.